Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 39 ao 45. Uma das tantas narrativas que gravitam em torno do nascimento de uma criança promissora, a quem os profetas, os anjos, homens e mulheres de fé, chamam de o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador vindo da parte do céu. Lucas capítulo 1, do versículo 39 ao versículo 45, a gente vai coroar essa leitura, trazendo à lembrança também Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar comigo. Novamente eu leio na tradução de Frederico Lourenço, exceto o texto de Isaías, porque eu ainda não tenho a tradução do Frederico Lourenço em Isaías. O texto de Isaías eu utilizo a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar comigo. Eu chamei a essa minha reflexão, a essa nossa reflexão, eu dei a ela um título que é uma pergunta clássica, eu diria literária, que faz parte do nosso imaginário brasileiro. E agora, José? Diz assim o texto bíblico: levantando-se Maria por aqueles dias, foi apressada até a montanha para uma cidade da Judéia. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, sua prima. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou no seu ventre, no ventre de Isabel. E Isabel ficou plena de um Espírito Santo. E levantando a voz, com um grande grito disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me acontece isso? Que a mãe do meu Senhor venha encontrar comigo. Pois eis que quando o som da tua saudação me chegou aos ouvidos, pulou de alegria o bebê no meu ventre. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Oremos juntos. Senhor, nós já experimentamos tanto da Tua presença aqui hoje, na mensagem sacramental da ceia, do pão partido, do cálice, nos louvores, nos abraços, nas orações, na partilha com os sonhos de meninos e meninas a quem vamos presentear nesse Natal. Quanta voz de Deus já se ouviu hoje à noite. A gente vem à Tua palavra já com todo esse movimento, todo esse alarido de vozes, nos convidando à entrega, a um coração quebrantado. Senhor, é com essa atitude que nós meditamos na Tua palavra, que nós nos debruçamos sobre essa história, para que o nosso coração, ele fique cheio de valores e de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser lida a partir de dois grandes acontecimentos. São duas grandes narrativas, dois acontecimentos, um no chamado Antigo Testamento, de Gênesis até o último dos profetas menores, e o outro do Novo Testamento, dos Evangelhos até o Apocalipse. Duas histórias que funcionam como chave de compreensão. A gente não entende aonde vai dar a narrativa bíblica, aonde vai dar essa história, ou essa coletânea de testemunhos reunidos no Antigo e Novo Testamento, na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, senão
o fizermos através dessas histórias. E, curiosamente, são dois acontecimentos que vêm carregados de uma revelação de Deus muito potente e surpreendente. Nas duas vezes, em cada uma dessas histórias, o que se sabia de Deus muda completamente. E uma cara divina, surpreendente, acontece. Mas também não apenas isso. A descoberta nas duas histórias, de que Deus, inusitadamente, está no mundo. Não está longe. Que Ele está muito mais perto do que nós poderíamos ter imaginado um dia. E que esse Deus está tão perto que Ele briga as nossas lutas. E que esse Deus é contra a opressão, é contra a escravidão, é contra gente oprimindo gente. E que Ele está ao lado dos oprimidos, animando a liberdade, animando uma vida boa, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida não oprimida, uma vida livre. Uma história, a do Antigo Testamento, é a da libertação do povo da escravidão do Egito. Em que Moisés é surpreendido por um Deus que ele não sabia que existia, um Deus que se importava com o sofrimento do povo. A dor do povo chegou aos meus ouvidos, diz Deus para Moisés, e você vai ser enviado por mim para libertar o meu povo da escravidão. E esse povo chega diante de um mar que se abre e precisa atravessar o desconhecido em busca da terra prometida. Uma história de arrepiar. A outra história é a de Cristo, que os evangelhos vão nos dizer é a encarnação da palavra de Deus. E novamente um susto, que Deus é esse? E novamente a surpresa, Ele não está nos templos e nem nos palácios, Ele está entre homens e mulheres que sofrem, nas esquinas, nas ruas. Ele está no tanque Betesda, onde tem gente chorando e clamando por libertação. Um Deus revelado em Cristo, que se deixa tocar pelos malditos leprosos, pelos malditos samaritanos, pelos malditos publicanos, pelas malditas prostitutas, pelas mulheres esquecidas, pelos cegos, pelos abandonados por este mundo. Novamente, um susto. E essas duas histórias, elas são seguidas por uma bronca de Deus, ou por uma advertência. Eu diria que por um reclame divino, por uma interpelação de Deus, um clamor de Deus entre nós. A primeira acontece com o povo hebreu, que depois de sair do Egito, sofre a ameaça, é significativa, a história toda muito simbólica. Atrás deles tem o exército de Faraó, que vem para se vingar e destruí-los e impedir a sua liberdade. À frente deles tem um mar que começa a se abrir. E aí Moisés pergunta para Deus o que nós temos que fazer. E qual é a resposta divina? Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Arão olha para Miriam e pergunta: e agora, Miriam? Miriam olha para Moisés e pergunta: e agora, Moisés? Moisés olha para Deus e pergunta: e agora, Deus? E o que é que Deus diz? Por que me perguntas? Diga ao povo que marche. O segundo episódio, também seguido por uma admoestação, por um reclame divino, depois que Jesus deixa o testemunho de vida e morte e faz acordar os sonhos, a imaginação de homens e mulheres desejando um outro reino, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, vai dizer Paulo aos Romanos. O texto nos diz, na narrativa que Lucas constrói, que Jesus some como quem sobe aos céus. E aí os discípulos ficam olhando para cima.
sem saber o que fazer, olhando para o vazio. Aí João pergunta para Pedro: Pedro, e agora? E Pedro pergunta para Tiago: e agora, Tiago? E aí eles olham para o céu: e agora? E qual é a resposta que eles ouvem vindo do anjo? Novamente um reclame divino: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Situações idênticas, broncas semelhantes, a mesma coisa. Por que clamas a mim, digo ao povo que marcha? Por que vocês estão olhando para o céu? Bora trabalhar! São vocês que vão construir essa nova história. A liberdade é uma construção feita com vocês. A salvação, ela está entre vocês. A salvação vai ser trilhada com os seus pés. A salvação vai ser fabricada com as suas mãos. A salvação vai ser construída com a sua iniciativa, com o seu trabalho. Porque estão olhando para cima. Sigam em frente. Parece que essa é a mensagem de Jesus. O Deus que se faz carne e habita entre nós, Ele é a mensagem de que está aqui, ao alcance das mãos, cabendo no nosso trabalho, à altura do nosso esforço. A mensagem que Jesus é para mim e para você é que a salvação se fez gente, e todo aquele que crê também se faz salvação no mundo. Jesus é a mensagem. Se Deus acreditou que de nossa humanidade poderia surgir uma nova história, se Deus acreditou nisso, se Deus investiu em nossa humanidade, nós também podemos acreditar que entre nós é possível construir um outro reino, uma outra história, a salvação que tanto procuramos. Ainda mais, Jesus é a mensagem, mas Jesus é a pergunta que nos salva. E agora, Moisés? E agora, Maria? E agora, pastores? E agora, reis magos? E agora, Isabel, Zacarias, João Batista? E agora, Pedro, João e Tiago? E agora, José? A pergunta que fizeram esses homens olhando para um bebê promissor. E agora, José? Parece que Carlos Drummond de Andrade foi convidado desde o início da minha reflexão a participar do nosso culto. E ele diz: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vieniense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? O poema de Drummond é épico, né? Ele é o poema que grita profeticamente entre nós. E agora? E agora, Elianai? Parece ser essa a pergunta encarnada pelo bebê promissor. O bebê a que chamam de Deus, o bebê a que chamam de revolucionário, o bebê. E olha, esse bebê não era um bebê incrível, não era um bebê super poderoso. Imagina a cena, um bebê super poderoso.
Esse bebê não faz milagres. Ele não é espetacular. Não é um bebê excepcional, os perigos são vários e ele nasce entre bichos numa manjedoura. É um bebê abaixo da linha da miséria. É um bebê no pior sofrimento humano. É um bebê no meio do caos. É apenas um bebê, mas cercado de gente que ousa ver através dele um futuro que contraria o presente. Ele é um bebê que acorda a coragem, que desperta a esperança, que acende os sonhos. E agora, José, pergunta o divino bebê, e agora, o que você vê quando olha o bebê? E agora, o que o bebê te diz e que pode mudar a sua vida? Eu gostaria de sugerir duas respostas. Primeiro, quem vê Deus em um bebê, descobre a vida dentro da vida. Gente, quem é Isabel? Isabel é uma mulher frustrada, como muitas mulheres. E frustrada porque aquela que talvez fosse a sua única fonte de valor naquela sociedade, gestar vida, tornar-se grávida, não vinha acontecendo, ela não tinha a possibilidade de ter filhos. E era uma mulher entregue à condição de humilhação e fracasso. É Isabel. E quem é Maria? Também uma adolescente que vivia num lugar insignificante, Nazaré, um lugar de onde nada de bom poderia vir, um pedaço de chão miserável, um pedaço de chão que nem merecia estar no mapa. Parece muito com o filme Bacurau, né? A história do filme Bacurau é a história de uma cidade que resolveram os poderosos fazê-la sumir em nome de interesses terríveis. É a história de Nazaré sumindo debaixo da opressão romana. E lá surge Maria, uma adolescente. E ela engravida, Isabel engravida, e Maria recebe a promessa de uma gravidez. Ao se encontrarem, é o encontro de duas promessas. E eu diria que o encontro de duas experiências, de dois acontecimentos que são inovadores. Uma centelha de esperança a iniciar uma transformação. A história é muito linda, porque Maria vai visitar Isabel, Maria está grávida, ela tem na mente dela ainda uma revelação angelical, avisando que ela vai ser mãe de um menino que pode mudar tudo e transformar a história do seu povo, da sua gente. E quando ela saúda a sua irmã na entrada da casa, a história diz para nós que o bebê se estremeceu no ventre de Isabel, né? E ela fica cheia do Espírito. A cena é muito dizente, é muito significativo, porque ela diz exatamente o que acontece, ou exatamente o que Deus vem fazer entre nós. Colocar vida dentro da vida. Tornar mais vivos os vivos. Fazer acordar aquilo que em nós pode estar morto, mas deve estar vivo. Um Deus que vem beber entre nós é um Deus que potencializa o que Ele já nos deu, convidando-nos a nos sentir mais vivos. É a experiência de Isabel. Ela se sente mais viva, ela se sente mais intensa, ela tem mais esperança e ela canta a sua esperança. Eu gosto muito também do poema de Fernando Pessoa, através do pseudônimo ou do heterônimo, melhor assim, Alberto Caeiro. O poema é gigante, é enorme, o guardador de rebanhos, e eu separei uma parte dele, o 8º poema, para compartilhar com vocês. E parece que Fernando Pessoa enxerga exatamente qual é a grandeza e o acontecimento de um Deus que vem entre nós na forma de uma criança, nos despertar para ter esperança. Primeiro ele diz assim: Ele mora comigo na minha casa. Acompanha comigo.
a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é um menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina, é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo, que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim, e a outra a tudo o que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. E olha que Fernando Pessoa se dizia um agnóstico, e a poesia dele é desconcertante. Os seus diversos heterônimos são às vezes ácidos, intensos, mas a grandeza com que ele descreve essa vivência do menino Jesus é do tamanho do que a gente está vendo. É o que sente Maria e Isabel, que tem uma vida pulsando dentro delas. Eu diria que essa é a experiência da gravidez. A experiência da gravidez, ela é a experiência da vida intensificada, não apenas por causa da tempestade de hormônios, né, que vem sobre o corpo da mulher, que está fabricando uma nova existência, mas porque alguém vive dentro dela e torna a sua vida ainda mais viva. Parece que esse é talvez a manifestação, a descrição, talvez seja a representação mais poderosa do movimento de Deus entre nós. E que vem novamente como um bebê, potencializando a nossa vida, a partir de nós, de cada um de nós. E cada vez que um de nós acredita, cada vez que um de nós se movimenta, cada vez que um de nós pulsa de esperança e de fé, e que faz alguma coisa por esse mundo, é Deus nascendo entre nós, é Jesus entre nós. Segundo, quem vê Deus em um bebê, testemunha uma insinuação divina de novidade. Um bebê, seja ele qual for, é sempre a lembrança libertadora de que o futuro é inédito. Eu quero lembrar vocês disso, porque essas narrativas, elas estão descrevendo um bebê comum. Eu diria, como já tentei dizer para vocês, que é um bebê abaixo da linha da miséria. Um bebê mais do que comum. Um bebê mais do que normal. Um bebê, inclusive, que nasce numa condição tensa, difícil. Num momento de opressão. A história diz que havia um recenseamento vindo da parte de Herodes, e que os bebês hebreus, os meninos hebreus foram assassinados numa necropolítica, numa política de morte, para enfraquecer, para destruir as possibilidades de um povo reagir à escravidão do povo hebreu. É aí que vem o menino Jesus, mas ele vem cercado de expectativas surpreendentes, de gente que olha para o bebê e acredita que uma novidade pode acontecer. Quando Isabel e Maria se encontram, Isabel anuncia isso, diz: olha, bendito é o fruto do teu ventre. E o que faz Maria? Canta um hino que é revolucionário, um hino que fala de um Deus que vai tornar os ricos pobres e os pobres ricos, que vai mudar o mundo, vai fazer uma reviravolta na humanidade. É o Deus cantado por Maria, porque é o que ela sente que existe algo que não está
definido, não está fechado. Existe uma realidade ainda a ser construída. À medida que nós envelhecemos, a gente vai se acostumando com os fatos vivenciados. As rugas parecem nos convencer de que a vida é mera continuidade, de que nada muda, como o Eclesiastes parece dizer para nós, de que tudo é sempre do mesmo jeito e de que nada nunca vai fazer sentido. Essa é uma crise da nossa humanidade. Quanto mais a gente vive, talvez por causa dos desencontros, das decepções que se sucedem, talvez por causa das perdas que nós administramos, porque vemos um mundo que insiste em ser injusto, nós vamos perdendo a capacidade de acreditar que as coisas podem mudar. Ou ao menos achamos que as mudanças são muito difíceis, de que as realizações novas são improváveis. Mas aí, um bebê aparece e ele é irresistivelmente sagrado. Ele nos obriga a olhar como nós não vínhamos mais olhando. Ele nos obriga a lidar com a vida de uma outra forma. Ele ilumina o nosso sombrio conformismo. Ele é uma fonte de luz que nos faltava. E aí eu separei uma pintura que é de Georges Latour, uma pintura do Barroco, a Natividade de Georges Latour. E eu acho que vocês conseguem ver daí. E o Barroco tem essa característica de lidar com luzes e sombras, e estão presentes nessa imagem Maria e os pastores. Mas há uma graça nessa pintura, porque o bebê que está no meio deles, ele tem uma luminosidade, mas não é uma luminosidade que revele uma criança diferente. É a luminosidade de um bebê comum. Porque um bebê comum é essa possibilidade inegável do novo. A sua forma tenra e imprecisa nos diz que há tudo por descobrir e experimentar. A história desse serzinho ali, entre fraldas, entre panos, é uma história que ainda não foi construída. E nós somos lembrados pelo bebê, somos admoestados pelo bebê diante de nós, que a história não está pronta, que a novidade é possível. Um bebê, ele reivindica cuidado e preocupação, eis a sua luminosidade. O cuidado que às vezes nós perdemos, a preocupação que às vezes nós deixamos de lado. Quem se aproxima dele, pede silêncio, fala baixo. Não dá para você chegar perto de um bebê com essa gritaria, com essa agitação toda. Tem um bebê aqui. Pede silêncio. Quem se aproxima do bebê, lava as mãos. Escolhe onde tocar. Quem toma um bebê no colo muda o tom da voz, muda a postura do corpo, e o corpo mais desengonçado, durão, ressentido, chateado, o corpo mais entristecido, ele ganha um convite a ninar. E a gente faz assim, não é? Pega um bebê no colo e a gente já meio que vai ninando, né? Parece que aquele bebê nos convida a fazer movimentos insinuantes que nós perdemos, que nós esquecemos, mas não deveríamos ter esquecido. O corpo do bebê requer reverência e por isso ele nos ilumina. Por quê? Porque a fragilidade do bebê é do tamanho da incerteza do futuro. É uma poderosa fragilidade a do bebê. Por isso ela é divina. Por isso é Deus entre nós sempre. Ninguém sabe no que vai dar. Pode dar tudo errado, mas pode dar tudo certo. Por isso a reverência. Por isso o cuidado. Veja lá como você vai cuidar dessa criança. Cuide dela como quem sabe que o futuro é incerto. Cuide dela porque sabe que a vida é frágil. Por isso ela reivindica reverência.
reverência com o incerto, com o que está para ser construído, com aquilo que está para ser feito, com aquilo que ainda não está pronto. O nome disso é esperança, gente. Os poderosos também podem sucumbir. Ora, se a vida do bebê é incerta, tudo é incerto. É isso que o bebê nos diz. Tudo é incerto. O mal também é incerto. A tristeza também pode acabar. Os maldosos também podem sucumbir. O bebê é a libertadora novidade do futuro. Ambos os textos colocam sobre um bebê a expectativa de uma revolução na história, de reverter os rumos humanos. Tanto o texto de Isaías como o texto de Lucas. O bebê principia a mudança, a novidade. Por isso reivindica um olhar mais cuidadoso e reverente, meu e seu, para a vida. E finalmente a outra imagem é a de Adriana Varejão, uma artista brilhante, contemporânea. Se a obra anterior de Latour, do Barroco, é do século XVI, a obra de Adriana Varejão é de 1987. Um dia desse ela esteve exposta no Centro Cultural do Banco Itaú. E ela descreve Maria com o bebê no colo de uma maneira linda. Porque desse quadro, flores aparecem, as cores parece que se desdobram a partir dessa criança. E eu diria mais uma vez, é divino. Um bebê no nosso colo é uma experiência com Deus, é uma experiência com o Filho de Deus, é uma experiência com a esperança, é uma experiência com a reverência com o futuro. Nos lembra o bebê, e talvez por isso o menino Jesus, mesmo sem ter feito nada, fala tanto e nos anuncia que o nosso futuro também pode sofrer a mesma revolução. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé comigo em oração nesse momento.